saudações a todos mais uma vez, agradecendo primeiramente a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui, para dar início, então, ao estudo, né, finalmente, da obra O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Nós trouxemos aqui digamos assim, uma pequena introdução a esse estudo, para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que o livro dos Espíritos, ele é, como Kardec fala, é a pedra, né? É a pedra de fundação, é a base doutrinária que está toda ali, né? E a gente viu na apresentação das outras obras como essas obras foram um desdobramento, um amadurecimento desse primeiro ensaio teórico e prático que foi o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Então, o Livro dos Espíritos. Nós trouxemos aqui a primeira edição, que nós já conhecemos, de abril de 57, a edição que inaugura a doutrina espírita, mas nós trouxemos também a folha de rosto da 16ª edição. Por quê? Porque a 16ª edição é a última edição corrigida, revisada, aumentada, enfim, né, por Kardec. Isso daqui também eu achei muito importante para falar sobre os autores da obra, autores do Livro dos Espíritos. Afinal de contas, quem foi o autor do livro? Foi Kardec, foi os Espíritos. Aqui são algumas observações. Allan Kardec teve a participação fundamental na ordem e na distribuição metódica das matérias de O Livro dos Espíritos, assim como nas notas e na forma da redação, atuando como um dos principais autores da obra. Isso daqui serve principalmente para mim, né? Porque até um pouco tempo atrás a gente falava, não, aquelas notas, aquilo ali foi dos espíritos. Como se o próprio Kardec não tivesse nenhum trabalho, ele só foi recolhendo psicografia e catalogando, não é bem assim. Ele, inclusive, em muitas comunicações, ele, ele vai fazer uma revisão dessas comunicações e vai colocar de uma forma mais didática, transcrevendo, né, cada uma delas. Ele também elaborou o livro com assistência dos espíritos, que forneceram os princípios fundamentais do Espiritismo, sem dúvida nenhuma. Seu método é descrito como filosófico, lógico e didaticamente bem estruturado, visando apresentar uma ciência nova de forma simples e clara. Aqui a gente vai encontrar já no Livro dos Espíritos, lá nos Prolegômenos, a seguinte frase: a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Estamos falando do Kardec, né? E na natureza da revelação espírita, ou caractere, né, da revelação, dependendo da tradução, lá no livro A Gênese, no item 13, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de sua origem ser divina, de a iniciativa pertencer aos espíritos e de sua elaboração ser fruto do trabalho do homem. Isso também cabe a nós, quando a gente está fazendo um trabalho num grupo de estudo, ou não só no grupo de estudo, mas no próprio grupo mediúnico, recebendo comunicações, os ensinamentos trazidos ali naquela reunião é dos espíritos. Mas o crivo da razão está no homem que está ali para fazer justamente, né, uma triagem daquilo, se é aceitável ou não. Então, não é simplesmente receber uma mensagem e transformar isso num conhecimento. Lembrando da escala dos espíritos, né? Ou lembrando de João, né? Nem todos os espíritos são de Deus, né? No sentido de que nem todos os espíritos são puros, bons, sábios. Então, nós temos. Aí entra o trabalho do homem. E quando o trabalho do homem não é bem elaborado, a gente
acaba recebendo pseudo-mensagens. Vamos falar da estrutura didática. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, aplica o método experimental. Quando se apresentam fatos novos que não podem ser explicados por meio das leis conhecidas, ele os observa, compara-os, analisa-os e, remontando dos efeitos para as causas, chega à lei que os rege. Depois deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Afinal de contas, o que é a ciência positiva do tempo de Kardec? No século XIX, as ciências positivas foram definidas como aquelas que se baseiam na observação dos fatos, na experimentação e no uso da razão para entender a realidade. Praticamente o que a gente colocou aqui, né, nessa lâmina. Ou seja, são ciências que estudam o que pode ser visto, medido e comprovado, deixando de lado explicações religiosas dogmáticas ou filosóficas abstratas. Allan Kardec utilizou a abordagem das ciências positivas para estudar os fenômenos espirituais que a Igreja via como milagres, manifestações demoníacas ou simplesmente absurdos. Então, o que foi que Kardec fez? Ele adota, né, uma postura de observador, experimentador e organizador de fato. Ele vai registrar, comparar relatos de fenômenos mediúnicos, como ele fez com as mesas girantes, psicografias, aparições. Ele fez perguntas sistemáticas aos espíritos, em dezenas de grupos, com vários médiuns diferentes. O que ele está fazendo ali? Buscando padrões e leis que explicassem os fenômenos com racionalidade. Então, ele acaba criando o que ele chama de ciência espírita. Então, o método que ele usa é o método científico, ou seja, o positivismo nesse sentido, né? Ciência positiva, positivista. E eu coloquei ali, né? Não confundir com o positivismo de Augusto Comte, que ele foi o fundador do positivismo como filosofia. Ele foi o primeiro a propor uma filosofia da ciência social. Ou seja, ele também usou o mesmo raciocínio. Ele usou de uma teoria do conhecimento e uma visão sobre a evolução da humanidade. Então, o que ele vai fazer? Ele também vai utilizar a ciência positiva com observação nos fatos e nas leis naturais. Comte acreditava que a sociedade deveria ser guiada pela razão, pela ciência e pela ordem. Uma coisa importante é que, a respeito do método, é que das ciências materialistas, você pode repetir aquela experiência várias vezes. Agora, uma mesa não pensa, certo? Um elétron não pensa, não tem vontades. Agora, o espírito tem, certo? Ou seja, na ciência espírita, esses fatos não podem ser verificados várias vezes, certo? Então, a experiência é diferente. Então, nós temos 4 fases. Primeiro é a escolha do objeto de estudo. Essa é a primeira parte. Ou seja, fatos novos se apresentam. Significa que, primeiramente, deve ser definido ou escolhido o objeto a ser estudado. Escolhe-se o universo ou o domínio a ser dominado. Delimita-se o campo de atuação da ciência. Então, são as fases de como uma ciência, né, como a ciência vai trabalhar com esses fenômenos. Então, primeiro, escolha de um objeto. Segunda parte, análise do objeto de estudo. Uma vez definido o objeto, vamos fazer análise desse objeto. Apresentar os conceitos e fenômenos em detalhes, observando, comparando e analisando. Vamos, então, para a formulação das leis. As leis reguladoras do universo em exame devem ser ensinadas, levando-se em conta a análise apresentada anteriormente. Ou seja, na análise do objeto, que tem, por sua vez, a origem na escolha do objeto. Uma coisa vai se ligando à outra. E, finalmente, a dedução das consequências.
investigar as consequências e aplicações das leis formuladas. Bem, a gente colocou aqui um asteriscozinho aqui, nessas 4 fases, para deixar claro que essa ordem, didaticamente, é importante, porque cada fase prepara o terreno para outra, para a seguinte, para facilitar a compreensão. Só que essa proposta de análise da lógica da obra, a gente tem que ressaltar que não pode afirmar que foi uma estrutura explicitamente pensada por Kardec. Tá? Isso daqui é só para a gente, né, fazer, digamos assim, uso, né, do nosso próprio raciocínio e entender como é que são feitas essas 4 partes. E essas 4 partes, elas estão detalhadas no Livro dos Espíritos, em forma de primeiro livro, de segundo livro, de terceiro livro e de quarto livro, que a gente chamou de primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte, nessa lógica de estudo dos fenômenos. Vamos então agora para o Livro dos Espíritos, para a estrutura geral. Então, como nós vimos, escolha do objeto. Nós temos lá o primeiro capítulo, né? A primeira parte, o primeiro livro, as causas primárias. Nessa primeira parte, o campo de atuação da doutrina espírita é estabelecido. Trata-se de estudar o espírito, o princípio inteligente do universo. Análise do objeto de estudo. Segunda, eu vou só adiantar uma coisinha aqui, né? Tá, nessa primeira parte. O objeto de estudo, as causas primárias. Nessa primeira parte, o campo de atuação da doutrina espírita é estabelecido. Trata-se de estudar o espírito, o princípio inteligente do universo. O espírito com E minúsculo. E, lógico, o espírito com E maiúsculo. Mas a gente vai entrar em mais detalhes lá na frente. O que eu queria chamar a atenção é que não tem Deus aqui. Por quê? Porque Deus não tem como ser objeto de estudo. Mas a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos lá para a análise do objeto de estudo na segunda parte. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é o segundo livro do Livro dos Espíritos. Ali são investigados com profundidade o espírito e suas relações com o mundo corporal. Para uma compreensão mais profunda acerca dos espíritos, várias ideias são desenvolvidas. Perispírito, a encarnação, a mediunidade, a emancipação da alma, as diferentes ordens dos espíritos, etc. Trata-se, portanto, da segunda fase. Formulação das leis. Aí a gente tem o terceiro livro, das leis morais. A formulação das leis, ou terceira fase, ocorre na terceira parte da obra, quando são estabelecidas as leis que regulam a vida do espírito. Para entendê-las, os conceitos necessários foram estabelecidos nas 2 partes anteriores. Dedução das consequências, das esperanças e consolações, que é o quarto livro do Livro dos Espíritos. As consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis morais. As penas e os gozos presentes ou futuros do espírito dependem do seu progresso moral. E, mais uma vez, né, dando sequência, né, nessas 4 estruturas aqui. Então, como eu estava colocando aqui, né, no primeiro, escolha do objeto. O objeto principal de estudo é o espírito. A natureza íntima de Deus é considerada incompreensível para o homem. E a matéria é o objeto da ciência ordinária, enquanto o espiritismo estuda o princípio espiritual e sua interação com o material. Ou seja, a primeira parte se estrutura em capítulos sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Né? Embora, né, como eu falei, a natureza íntima de Deus é incompreensível para nós, a não ser para os espíritos puros que já podem ver e entender Deus, por isso que ele não se torna um objeto direto, né, do estudo do espiritismo. Muito embora tudo está relacionado com a crença em Deus. Você me deixou maravilhado agora. Por quê? Na verdade, tudo isso mostra a atualidade da doutrina espírita, da filosofia espírita.
Por quê? Essa estrutura, certo, da ciência espírita é a mesma estrutura estudada pela filosofia da ciência de hoje. Muito importante isso. Tem muito mais coisas para a gente enxergar ao longo desses estudos, que aí a gente vai começar a compreender, né? Cada texto que o Kardec colocou, por que que ele colocou assim, por que ele não colocou assado, por que ele colocou nesse momento, não colocou depois, por que ele não colocou determinada coisa. O trabalho de Allan Kardec foi gigantesco, né? Uma preparação, um homem muito preparado, né, para elaborar uma filosofia, uma doutrina nova, né? Aproveitando essa deixa do Fernando, que para a gente é um privilégio ter um cientista em nosso meio, que nossa ignorância é tão grande que quando a gente quer fazer alguma referência, a gente fica perdido. Mas, Fernando, no final você falou filosofia espírita, depois você falou doutrina espírita, e aí você falou ciência espírita. Eu gostei dessa ciência espírita, porque isso é muito contestado dentro do próprio movimento espírita. Lá no começo você fala da questão da replicação. É outro argumento muito usado no terreno científico ateísta, materialista, para descaracterizar a doutrina. Tudo na natureza não é movimento? Se a gente pensa nos átomos, certo? Então a replicação da própria, da própria ciência, ela também não é relativa em função disso? O fenômeno espírita não estaria aí, por exemplo, eu não sei exatamente aqui o que decorre o princípio da incerteza na ciência em decorrência desse movimento. É essa colocação? Porque eu quero dizer o seguinte, só para concluir, o fenômeno espírita, nesse sentido, ele é replicável, mas ele não é replicável como uma experiência materialista lidando com ele é diferente porque o ser é inteligente, mas quando você pensa no movimento, até na matéria não é diferente. Foi o que disse o cientista, aquele, não sei, o famoso filósofo pré-histórico lá, antigo, que você nunca toma banho no mesmo rio, na mesma água, coisa parecida, porque só para, Mário, só para colocar aí essa questão de que essa questão da replicação do fenômeno, ela acontece, mas como nós estamos em movimento, e o espírito é movimento também, e além disso ele é inteligente, são nuances, mas que ele se repete, senão não seria uma ciência. Não sei se eu. Só para. É uma questão muito científica, muito mais, se você quiser acrescentar alguma coisa, dúvida na minha cabeça. Era isso, Mário. Não, eu acredito que a gente possa seguir, porque tem muitas questões que a gente vai destrinchando aos pouquinhos lá para frente, né? Mas, resumidamente, quando a gente está falando sobre a ciência, né? Ciência material, e você colocou isso aí. Ela pode ser replicada quantas vezes quiser, porque você está lidando com coisas não inteligentes, digamos assim. A ciência espírita ela vai trabalhar com consciência. A consciência, independente de qual for a sua escala de evolução, ela tem um livre-arbítrio. Então, não há como repetir, né? Por isso que a gente não pode aplicar leis da física ou leis da ciência materialista para medir um fenômeno espiritual. Por isso que Kardec cria a ciência espírita. A fundamentação espírita que está nas obras subsequentes, que são as quatro, a gente vai observar que na Gênese, em 1868, o livro o primeiro do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, ele vai estar lá com toda a sua plenitude naquela obra. A gente pode perceber, inclusive, que a Gênese é a obra mais madura, né, que é o coroamento, né, da obra de Kardec. E a gente vai ver que ao longo desses 11 anos, o Kardec ele faz os primeiros ensaios no Livro dos Espíritos, depois tem todas aquelas obras que a gente já estudou e vai estudar, e finalmente ele vai amadurecer
toda a ideia, né? É como se fosse a cereja do bolo, né? A gente fala que ele coloca, faz os fundamentos, né? Os espíritos usam até essa imagem, né? Quando eles falam, né? Que os andaimes já podem ser retirados, que a estrutura já está ficando pronta. Se a gente comparar com uma obra, é como se fosse o telhadinho, né? Da doutrina espírita, da filosofia espírita, o livro A Gênese. Porque a gente vai ver que ao longo, né, dos anos, tudo que está aqui no livro primeiro, inclusive Deus e seus atributos, eles são discutidos o tempo todo. A gente vai ver isso no céu e no inferno, a gente vai ver isso, principalmente quando se trata de Deus, a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Ah, Mário, eu não estou enxergando os atributos ou não atributos dentro dessas obras. Elas não estão escritas com esses nomes, elas estão implícitas pelas consequências do que a gente prevê. Porque, dependendo de uma crença que você tenha, se for uma crença dogmática, os atributos de Deus eles podem mudar. Eles podem não ser os mesmos atributos que o espírita tem. Então, como é que eu posso considerar um Deus bom se ele cria seres imperfeitos? E por aí vai. Então, esse aprofundamento de raciocínio ele vai deixar para a Gênese. Mas o livro primeiro é a base, que a gente estuda as causas primárias, que é a escolha do objeto de estudo. Os fenômenos, como a gente vai olhar para as coisas que acontecem, os milagres, etc. O livro dos médiuns, de 1861, ele vai se ocupar do livro segundo, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Aqui a gente tem a prática de toda a teoria elaborada, né, no primeiro livro, que seria. O primeiro livro, não, no livro dos Espíritos. Né? O livro dos Médiuns seria exatamente o laboratório, digamos assim, do estudo desses fenômenos. E no livro dos Espíritos, o germe, digamos, o germe, né, das ideias está nesse livro segundo, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. É a análise do objeto. A escolha do objeto, né, espírito, matéria, Deus, espírito e matéria. No livro segundo seria a análise do objeto, que seria o seu amadurecimento no livro, o livro dos médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai finalmente então absorver a estrutura do livro terceiro, que são as leis morais. As leis morais, a gente vai ter esse desdobramento amadurecido no Evangelho segundo o Espiritismo. É a formulação das leis. Quando eu sigo determinadas leis, ou eu infrinjo-as, quais as consequências? Quais são as consequências éticas, morais? A gente vai estudar isso já no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro terceiro do Livro dos Espíritos, e finalmente o Céu e o Inferno, que vai tratar do livro terceiro, né, o Esperanças e Consolações, que é a dedução das consequências. Vocês perceberam que tem um erro de digitação aqui, né? Tem livro terceiro duas vezes, aqui é o livro quarto, preciso corrigir isso aqui, tá? Né? O livro quarto, Esperanças e Consolações. É a dedução das consequências. Então, e no Céu e Inferno, na apresentação do Céu e Inferno, vocês vão estar lembrados que eu trouxe, né, o índice, inclusive, do livro quarto, né, do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, fazendo os links com as comunicações do Céu e Inferno. Estrutura lógica estrutura e lógica interna de cada parte. Livro primeiro, As Causas Primárias. Nesse livro primeiro, vocês devem estar com o Livro dos Espíritos aí à mão. Vocês podem acompanhar pelo índice ali. O primeiro capítulo é Deus. O segundo capítulo são os elementos gerais do universo. O terceiro vai tratar da criação e o quarto vai falar do princípio vital.
Então, nós temos aqui uma representaçãozinha gráfica. Deus, né? Espírito e matéria, que são os elementos gerais do universo. Nós vamos ter a criação com a união desses elementos e, finalmente, os seres vivos. E aqui, mais uma vez, reforçando, né, que Deus ele não é o objeto de estudo, porque não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Isso está no capítulo 2 da Gênese, que trata de Deus, no item 8. Então, o objeto principal do estudo do espiritismo é o espírito. O espírito aqui, né, com E minúsculo, e especialmente o espírito com E maiúsculo. A gente vai entender qual é a diferença. Espírito com E minúsculo é o princípio inteligente. O E maiúsculo é o princípio inteligente individualizado, é o espírito humano. A gente aborda até a questão de número 75, se eu não estiver enganado, né? O espírito com E minúsculo. E depois a gente vai ver essa individualização. Mas isso daqui não se preocupem, que isso daqui vai ficar bem mais claro conforme a gente for avançando nos estudos. Então, resumindo, né, a primeira parte se estrutura em capítulos sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital relacionado aos seres vivos. O livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós temos lá, nos capítulos que vamos estudar, primeiro, passagem do mundo espiritual para o mundo corporal. Como é que os espíritos se encarnam? Segunda passagem, segundo, passagem do mundo corporal para o mundo espiritual, a desencarnação. Terceiro, vivendo no mundo espiritual. Quarto, vivendo no mundo corporal. Quinto, estando no mundo corporal e interagindo no mundo espiritual, que a gente chama de emancipação da alma. E, finalmente, sexto, estando no mundo espiritual e interagindo no mundo corporal, que são as intervenções dos espíritos. Vamos fazer uma demonstração gráfica aqui. Vamos pegar os espíritos, né? Eles podem estar no mundo corporal, no mundo espiritual. Uma hora encarnados, outra hora desencarnados, né? Então, primeiro, eu adiantei um pouquinho aqui a setinha, né? Então, primeiro, passagem do mundo espiritual para o mundo corporal. É a encarnação. Isso vai ser elaborado nesse capítulo. A passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. Desencarnação. Como é que se dá a desencarnação? Terceiro, vivendo no mundo espiritual. É o que a gente chama de erraticidade. O espírito ele não está ligado a um corpo físico. Ele está no mundo espiritual. E quarto, ele está no mundo corporal. Assim, ele está completamente encarnado. O quinto, estamos no mundo corporal, interagindo no mundo espiritual. E vice-versa. Estando lá, interagindo no mundo corporal. Ainda falando desse livro segundo, né, do mundo espírita ou dos espíritos, lembrando aqui que nós temos o primeiro capítulo, que vai falar dos espíritos, encarnação dos espíritos e desencarnação. Essa lógica de sequência, ela vai ser temporariamente interrompida, porque o Kardec ele vai tratar da lei fundamental da pluralidade das existências, que ele vai falar sobre reencarnação, que é no capítulo 4 e no capítulo 5. Porque é muito importante a gente entender esse capítulo da reencarnação. Porque, muito embora muitas correntes espiritualistas sejam, a maioria esmagadora é reencarnatória, né?
tem o pensamento da reencarnação, mas não tem com esses princípios que a doutrina espírita tem. E o inverso também, né? Tem aquelas correntes cristãs que negam a a reencarnação, o que coloca, muitas vezes, em jogo, em xeque, a própria bondade de Deus. Fala, Cláudio. Oi. Então, só acho que o slide anterior, quando a gente fala daquelas relações, né, entre isso, entre o mundo espiritual, o mundo corporal e vice-versa, é nesse momento aí, nessa segunda etapa, que dentro ali da metodologia científica espírita, você disse que é ali que é o estudo do objeto, né? Na primeira a gente fez a escolha e aí a gente faz o estudo. E é nesse momento em que a gente pode observar as repetições, né, que o Fernando e o Antônio tinham mencionado, porque é aí que o Kardec faz, pelo menos no meu ver, né, as observações. Ele observa, né, registra. Então, assim, o próprio, o que a gente chama de crivo da razão, né, quando ele faz isso, ou seja, quando ele faz uma pergunta e obtém uma resposta de um espírito, na verdade, ele repete isso diversas vezes, né? Ele observa essas respostas à mesma pergunta, não uma vez só, mas várias, para que isso fique registrado, né? Quer dizer, essa, essa interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, no caso, né? E ele deve observar essas relações também nos vários sentidos e registrar isso. Esse é o processo científico, né? Quando o Fernando falou que a diferença era porque a gente está lidando, a gente não, Kardec, né? Estava trabalhando com seres que são inteligentes, né? Os espíritos, diferentemente da matéria inanimada, a gente esquece que, a gente esquece não, a gente tem que lembrar que ciência não é só a ciência física e química, né? E outras. A administração é uma ciência, a biologia é uma ciência, a psicologia, ainda que a gente entenda que a psicologia atual ela não trata do espírito, somente da matéria, ela também é uma ciência e também lida com seres inteligentes, né, que são os espíritos encarnados, embora ela só olhe para o espírito encarnado como o homem, né, mas ela também lida com seres inteligentes, né, e, e é uma ciência de observação, ou seja, analisa um comportamento e deduz, né, que se obtém tal resultado, né, analisa as causas e consequências fazendo essa relação. E daí define uma lei, né, porque aquilo gera um resultado. Ou seja, na teoria, toda vez que aquele comportamento, aquela relação, aquela interação ocorrer, o resultado vai ser esse, né, vai ser o mesmo. Então, cria-se uma lei. E é exatamente essa estrutura, né, que a gente observa na ciência espírita, como já disseram os amigos aí, bem, muito bem observado. Só queria complementar um pouco ali daquele debate anterior, do meu ponto de vista. Obrigado. Perfeito. Lembrando que o objeto de estudo é espírito, mas também é a matéria, porque o Kardec ele vai se valer das duas coisas. Você levantou um coelho aí, né, que é a psicologia. A psicologia, ela se torna materialista. No século XIX, a psicologia trabalhava o homem como um espírito encarnado. Ou seja, a psicologia do século XIX olhava para o homem como matéria, mas olhava para o homem também como espírito. As consequências dessas observações, elas são muito mais amplas. Hoje você tem uma psicologia totalmente materialista, onde você vai colocar tudo como se fosse um inconsciente coletivo, uma projeção do teu subconsciente. Então, quando você observa apenas um fenômeno, sem levar em consideração outro, é o que o Kardec fala.
que o espiritismo, sem a ciência, estaria manco, né? E a ciência, sem o estudo da ciência espírita, estaria caolho, digamos assim. Por quê? Porque aí você não consegue ter uma visão mais ampla das coisas. Então, aonde uma tem um limite, tem o segmento da outra. Por isso que esse livro aqui é importante quando ele vai falar sobre, né, Deus, espírito e matéria, que são os elementos gerais do universo. E a gente vai ter o desdobramento disso com essas observações de Kardec, e depois a gente vai pular para o livro terceiro, que aí a gente vai aprofundar cada vez mais. Só fazendo um adendo à colocação do estudo da psicologia atual e fazendo uma analogia, né, de uma forma geral. Eu vou retomar a ideia lá do slide seguinte, que eu estava comentando aqui, né, que ele interrompe essa lógica para trazer no capítulo 4 e 5, né, essa abordagem sobre a reencarnação. Já nos capítulos seguintes, a vida corporal, capítulo, capítulo 6, né, vida espírita, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E aí, finalmente, ele chega no capítulo 10, que é ocupação e missões dos espíritos. Então, a gente vai ver já nesse capítulo aqui as ocupações e missões. E ele vai encerrar com esse último capítulo falando dos três reinos. Vamos lá para o livro terceiro, que seria a terceira fase, a terceira parte, né? No livro dos Espíritos, o livro terceiro vai tratar das leis morais. Nós podemos fazer três questionamentos. Primeiro, o que é a lei? Segundo, quais são as leis? E terceiro, como praticar essas leis? No primeiro grupo, trata-se de apresentar a resposta à questão o que é a lei natural. Então, o primeiro capítulo da lei divina ou natural fornece a resposta a essa questão, explicando os conceitos de lei natural e de lei moral. Como eu falei, a gente só está fazendo uma introdução à introdução. A gente não vai aqui aprofundar essas ideias. Mas a resposta para essa primeira pergunta, né, já está no primeiro capítulo. Por quê? Porque o primeiro capítulo ele vai explicar. E isso daqui é muito importante a gente estudar e, mais importante, nós compreendermos. Porque muito se discute, inclusive, da religião, né? O que é religião dogmática? O que é religião natural? Então, o próprio capítulo primeiro vai abordar essa questão de ver o espiritual como uma lei divina, ou seja, uma lei que está na natureza. Porque quando se fala em religião, hoje a gente tem conceitos muito díspares, né? Geralmente a gente associa com ideias dogmáticas, de uma instituição, né, hierarquia, rituais, etc. e tal. Então, o que é a lei? A lei está descrita no capítulo 1º, a lei divina ou lei natural. Quais são essas leis? Então, nós trouxemos aqui as 10 leis, né? Então, no capítulo 2, a gente tem a primeira lei, que é a lei de adoração. No capítulo 3, a segunda lei, lei do trabalho. A terceira lei da reprodução. A quarta lei de conservação. A quinta lei de destruição. A sexta lei de sociedade. Lei do progresso. Lei de igualdade. Lei de liberdade. E, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade. Vocês devem estar perguntando, né? O que são esses asteriscozinhos aqui? Essas leis estabelecem
todos os deveres do homem. Nós temos, então, os deveres do homem para com Deus, que é a lei de adoração e a lei de trabalho. Nós temos os deveres de Deus para consigo mesmo. Aí nós temos aqui a lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. E deveres do homem para com o próximo. Lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E a 10ª lei, a lei de justiça, de amor e caridade, é o resumo, né? É a síntese de todas as leis. Porque aqui, né, como dizia Jesus, aqui está toda a lei e os profetas. Como praticar as leis? Aí nós temos o último capítulo, que é a perfeição moral. Nesse capítulo, encontramos um dos mais belos estudos sobre a personalidade humana. Após examinar em profundidade o homem, as virtudes, vícios, paixões, egoísmo e os caracteres do homem de bem, apresenta o conhecimento de si mesmo como a chave do progresso individual. Então, é isso que é um resumo do que a gente vai encontrar nesse capítulo. E o livro quarto, Esperanças e Consolações. Então, aqui, né, nós temos espíritos. Esses espíritos, eles agem tanto no mundo corporal como no mundo espiritual. As consequências do cumprimento ou não dessas leis, as leis que nós vimos agora, né? Então, aí aqui, primeiro, capítulo 1, penas e gozos terrenos. Capítulo 2, penas e gozos futuros. Aqui é só um esquemazinho, né, para a gente, né, poder visualizar aqui. Então, somos espíritos, estamos interagindo tanto no mundo corporal como no mundo espiritual. E lá no primeiro capítulo, penas e gozos terrenos, e no segundo capítulo, penas e gozos futuros, é a consequência do cumprimento ou não dessas leis. Perdão, tinha mais uma coisinha. Ah, tá. Ah, é verdade, eu fiquei meio perdido aqui. Eu digo, tinha mais uma coisa. O primeiro capítulo, penas e gozos terrenos, que é no mundo corporal, né? Lógico. E o segundo capítulo, penas e gozos futuros, é quando nós voltamos à pátria espiritual, onde o espírito já desprovido do seu invólucro material, ele é um pouco mais dono de si, depende do espírito, né? Depende de que espírito ele está falando. Mas, naturalmente, ele é mais senhor de si pelo fato de não ter mais a matéria embotando os sentimentos, a consciência ali, né? Isso depende muito também de que espírito estamos falando, né? Então, o que acontece? A gente vai para o céu, a gente vai para o inferno, quais são os sofrimentos, quais são as penas, quais são os gozos, enfim, né? Então, tudo é consequência do cumprimento ou não das leis, não é um castigo de Deus. Deus cria as leis são perfeitas, cabe a nós estudarmos, entendermos principalmente as consequências e fazer nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio. Bem, essas seriam as observações iniciais que eu queria trazer antes da gente entrar na introdução em si. Falar de um termo meio espinhoso. Do meu modo de ver, mesmo estando encarnado no mundo corporal, eu nunca saio do mundo espiritual. Eu sempre interajo com os espíritos, mesmo estando encarnado consciente. Sempre eu interajo com o mundo espiritual, mesmo estando encarnado. A diferença só é a plenitude dessa, dessa vivência, né? Porque você, encarnado, você tem o fato do esquecimento, você tem
a questão da própria densidade do mundo que a gente está mergulhado, né? A gente está mergulhado na carne, está mergulhado no mundo mais denso. Então, o espírito, quando ele está encarnado, realmente ele nunca para de fazer né, essa relação, mas a relação dele é muito mais tímida enquanto encarnado, né? E mesmo quando desencarnado, por isso que eu falo, de que espírito estamos falando, né? Que tem espíritos que estão desencarnados vivendo de uma forma quase encarnada. Ah, eu também concordo que eu tenho essa sensação que o espírito, que eu sinto dentro de mim, e também vendo os estudos, com os exemplos, que o espírito, eu sinto que ele não anda, ele não fica assim, como a gente imagina. Deve existir um sistema de, de, de expansão e diminuição. É o que eu consigo descrever, mas deve ser alguma outra coisa. Porque, tipo assim, quando a gente reencarna, a gente não consegue vir realizar tudo os compromissos que a gente tem, certo? Existe até uns estudos aí que a gente tem lacuninhas, né? E nessas lacunas, só algumas são abertas para você vir trabalhar. Então, eu consigo, eu entendo, né? Então, existe realmente. Aí eu fico vendo, se eu vou atravessar uma lacuninha, né? Então, existe uma expansão de cada coisa. Então, meio que eu não sinto que eu fico, o espírito saiu daqui e foi para ali, não. Existe um método que a gente acho que não sabe de expansão ou diminuição. Ou que nem a gente fala, quando a gente reencarna, a gente esquece de algumas coisas para trabalhar outras. Acho que é isso. Eu entendi a tua colocação perfeitamente, mas você sabe qual é o problema? O Hum, problema é que por mais que a gente tenha uma boa consciência, seja uma pessoa boa, etc e tal, a gente nunca vai conseguir descrever na é, sua plenitude o plano espiritual, porque a gente tem a nossa limitação física. A gente só vai entender o que é erraticidade, o que é realmente mundo espiritual, quando a gente está desencarnado, né? A gente só tem que ter cuidado para não cair em métodos, porque o Kardec, inclusive, ele vai trabalhar isso no livro dos médiuns, né? Para a gente explicar alguns fenômenos, a gente quer criar um método. Quando você falou das lacuninhas, das lacunas, isso. eu lembrei das apostilas que eu vejo de estudo sobre doutrina espírita, que é mais ou menos isso. Eles tentam criar um método. Olha, você tem 10 lacunas para preencher. Não estou falando que é isso, tá? Só estou pegando o teu exemplo, né? Ah, eu tenho Eu 10. também dei como exemplo para vocês conseguirem me entender. Talvez não Sim, seja sim. bem Não, assim. não, então, mas a única coisa que eu estou colocando é que a gente só tem que ter cuidado para não começar a criar métodos, né? Ah, Porque a gente ouve muito falar, o fulano vem para cá, ele tem que cumprir isso, isso, isso e isso. Eu vejo o espírito como um ser em constante progresso. Nós estamos aqui para progredir o tanto quanto nós pudermos. E aí a gente vê que tem muitos espíritos que são dados à preguiça, né? E quando a gente volta para o mundo espiritual, aí a gente pode fazer uma análise melhor do que foi a nossa encarnação e nós mesmos vamos fazer o nosso julgamento. Poxa, eu devia ter aproveitado mais essa oportunidade, aquela oportunidade. Ou seja, nós estamos o tempo todo querendo evoluir. Então não tem uma meta a cumprir. Tanto é que um espírito ele pode evoluir muito numa encarnação, assim como ele pode não evoluir quase nada, porque implica numa coisa chamada livre-arbítrio. Então não existe um método, não existe uma coisa a cumprir, porque aí uma coisa leva a outra. Se eu não conseguir, eu vou sofrer. Se eu sofrer, eu tenho que ir para um determinado lugar, entende? Então a gente acaba montando
métodos e a gente foge completamente do pensamento e do raciocínio lógico que nós tivemos o trabalho de tentar mostrar aqui, né? Essa visão mais crítica, essa visão mais científica. Mas eu entendi perfeitamente que você colocou como uma Só para analogia, mas demonstrar com a sensação íntima de como o espírito que eu sinto. Só dei exemplo para demonstrar de alguma forma a sensação dessa expansão. Porque posso ter esquecido, mas nós todos viemos de lá, a gente conhece lá. Então, às vezes, bate uns flashes, umas sensações. É isso. Deus. Fernando, tu me corrige, porque eu não entendo nada de física, tá? É o seguinte, eu penso que o mundo, nós espíritos, como tu disseste, não estamos prisioneiros no corpo. Jamais estaríamos prisioneiros no corpo, porque o nosso corpo é formado de átomos. Então, quando Kardec fala de materialidade e desmaterialidade, eu acho que vem ao nosso encontro isso. Quanto mais materiais somos, mais coesa é essa união dos átomos. Poderia ser assim, Fernando? Mais materializados estamos. Então, menos consciências temos de ser, de que somos, podemos estar num outro mundo, sabe? Não temos essa consciência, porque a nossa liberdade fica muito limitada quando encarnado, num corpo muito extremamente materializado. Então, a consciência das leis morais é isso, né, que faz com que nós possamos nos libertar dessa materialidade e expandir nossos átomos e termos cada vez mais uma amplidão de consciência de que estamos no mundo espiritual. Tá certo, né? Então, quanto mais. Por isso, quando voltamos, como disse o Mário, muitos estão desencarnados e estão tão prisioneiros dessa matéria que eles não têm consciência do mundo espiritual, porque nunca conseguiram estar no mundo espiritual ainda, né? E quando retornamos ao mundo espiritual, se somos muito materializados, também não, né? Quando nos desmaterializamos, maior amplidão é a nossa compreensão do mundo espiritual. Então, eu acho essa clareza de Kardec falar da materialização e da desmaterialização, quando ele fala espíritos desmaterializados, espíritos mais materializados, a gente tem noção de que somos um aglomerado de átomos. Como diz pó das estrelas, fomos formados pelo pó das estrelas, né? Então, um conjunto de átomos nosso corpo. E se a gente começa a ter essa noção, a gente começa a ter uma visão assim tão bonita do que é o espírito estar num corpo. E por que necessitamos de ter essa compreensão das leis morais na nossa consciência e de saber as consequências do não cumprimento e do cumprimento das leis em nós. É isso que eu queria dizer. só aproveitando a deixa, você está falando do corpo, né? Átomo e tal. Eu queria só fazer um complemento, que na verdade a gente já falou sobre isso, né? E há espíritos desencarnados que estão densos. Mas como denso, se ele não tem mais corpo? Se não tem corpo, não tem mais átomo. Bem, aí a gente vai tratar de uma outra coisa que a ciência espírita vai tratar, que é do perispírito. Tá? São cenas dos próximos capítulos, porque no E é próprio livro outra dos coisa, né, Espíritos, Mário, que a gente nunca consegue entender por que isso quer dizer que o nosso perispírito é semimaterial. ele é É, semimaterial porque, bem, eles explicam isso que, aí é na uma coisa que nós verdade, vamos ter que né? estudar mesmo, né? Bem, Matéria do mundo espiritual, porque a gente não consegue entender isso, né? é porque quando ele Aí, vai falar de perispírito, no livro dos Espíritos, ele não faz uma abordagem profunda, ele só toca no assunto. Mas ele vai desenvolver isso, a Gênese, principalmente nos capítulos de fluidos, né?
Ali ele vai explicar com pormenores, porque o que ele está falando ali é que o perispírito ele é uma matéria quintessenciada. A gente vai entender melhor isso, que é quintessenciada, por quê? Porque o perispírito ele é formado do fluido cósmico de cada orbe. Então, cada planeta ele tem o seu fluido cósmico ali. Né? Então, quanto mais densos, mais atrasados os planetas, né? Os mundos em que vivemos, melhor fazendo, né? Falando assim, aquele fluido ele é mais ou menos é, é, matéria, digamos assim, o perispírito, né? Mas ele ainda é muito sutil, mas ele ainda é matéria. Para os espíritos é matéria. Né? Mas aí isso deve ser por causa da formação desse perispírito, que é inerente à ordem dos mundos em que nós vivemos. Mas isso daqui a gente ainda está, né, no comecinho aqui para entender melhor isso aí. Inclusive, o que a Lia falou sobre, eu não sei se é isso, mas me ocorreu, aquela sensação que a gente tem de inchar, de flutuar. Isso são fenômenos mediúnicos que o próprio perispírito se expande, etc. e tal. Isso também são fenômenos inerentes ao perispírito, né? Mas o perispírito ele é um tema que eu diria que ele não é tão complexo assim. Eu acho que a forma como a gente estuda, porque a gente acaba querendo também explicar muita coisa sobre o espiritismo, às vezes não é só consciência materialista. Às vezes a gente tenta explicar com ciências espiritualistas, com pseudociências espiritualistas, com coisas holísticas, ou seja, trazendo conceitos. Eu acho que a confusão começa aí. Então, quando a gente entrar no capítulo da introdução, que a gente vai pensar lá em palavras, Kardec está dando uma palavra para cada, com conceito específico, a gente não vai encontrar lá chakra, a gente não vai encontrar lá uma coisa que é muito recorrente no meio espírita, que eles falam que o espírito tem espírito, perispírito e tem duplo etéreo. Então, para mim, o problema é justamente isso. É estudar a doutrina espírita fazendo uma mistura de elementos. A gente vai ver todo o trabalho que Kardec tem de colocar terminologia correta para que a gente se refira aos fenômenos de uma forma correta. A ciência quântica não explica um pouco? Toda a ciência, todo conhecimento é bem-vindo, mas o crivo da razão, né, o crivo que tem que ser passado é justamente por uma metodologia que foi criada. A que a Marta falou da física quântica, né? Não, toda ciência, ela bem estudada, ela pode levantar questões que vão trazer respostas a muitas questões. Mas como o próprio Kardec falava, né? Às vezes você precisa de um complemento. Então, mas assim, é querer inventar a roda, né? É a gente seguir o estudo aqui, procurar entender que algumas coisas da ciência material, como bem colocado pelo Cláudio, a gente fala assim das principais, né? Física, química, biologia. Né? Mas você tem, né, a astronomia, você tem todas as ciências, elas concorrem para o conhecimento do homem. Tanto é que muitos conceitos Kardec não pôde trazer porque não tinha uma comprovação daquilo ali. Então, tudo que ele não podia fazer uma comprovação, ele colocava como uma hipótese. O livro do Espírito está cheio de hipóteses, onde algumas ele resolve e tem outras que não resolve. Tem umas que ficaram sem resolver, que eu não vou começar a fazer essa discussão aqui, mas no próprio livro dos Espíritos, ele fecha determinadas questões, na Gênesis ele abre, ele reabre questões e não fecha. Né? Não é Kardec que não fecha, são os espíritos que não fecham, porque não chegou o momento adequado. Então, a gente tem que saber trabalhar. Por isso que eu falei, com relação a gente fazer os nossos estudos aqui, tem muita coisa que a gente pode atualizar da ciência.
Vocês concordam comigo, né? Na ciência material tem muita coisa que já evoluiu. Mas na ciência espiritual, você pode ver que os fenômenos, você tem uma diferença aqui e ali, mas tudo está em constante progresso, porque nós estamos também evoluindo, os próprios espíritos evoluem. A própria mediunidade, ela não se apresenta da mesma forma que a época de Kardec. Olha como os espíritos sabem trabalhar. Antigamente era só psicografia, não é? Aí eu ficava pensando, por que que era só psicografia? Já pensou um camarada ter que escrever o espírito falando 1 hora? Não tinha gravador. Hoje, a maioria é psicofonia, não é? Então, a gente tem que entender que os próprios recursos que a gente tem vai fazendo as diferenças, né? Fala, Antônio. Eu acho que foi interessante o Fernando falar isso, porque na verdade isso é um princípio real que faz parte da nossa essência, porque, obviamente, com todos os cuidado que o Mário está, quase tudo que ele falou no sentido da gente não ficar fazendo criações ousadas daquilo que não existe nessas obrinhas aqui que nós vamos estudar, que é isso que é Espiritismo. Espiritismo são as obras de Kardec. Tudo mais tem que ser submetido ao crivo disso aqui, de todas as obras dele. Então, independente desses liames que nós vamos entendendo à medida que a gente progride, porque nós estamos aqui para isso, aqui é uma escola, essa ideia nos deixa uma clareza de que nós não pertencemos a este mundo material e a nenhum mundo material. É o mundo espiritual, o nosso destino final. Mas para chegar na condição de espírito livres, aí entra a questão das leis, de nós, é o progresso, é a evolução do espírito. Mas é interessante isso, a visão que eu vejo de ser importante o entendimento desse princípio, como princípio, é de que nós não fazemos parte, nós não pertencemos a essa carcaça aqui que nos é dada para essa experiência e todas as experiências da reencarnação. E até o princípio da encarnação, reencarnação, mundo, espírito errante, etc. Isso dá essa. Então, depende de nós. E nós vamos chegar lá, porque o nosso espírito não pertence a nenhum mundo material, em definitivo. Tudo são experiências transitórias que vai depender do nosso trabalho para ir se desligando cada vez mais dessa densidade material de que abordou o Mar, de que abordou a Nilce, que espíritos que estão no mundo espiritual na reta está achando que está aqui vivendo entre nós, fazendo atividades que nós fazemos. Então, esse conceito. E outra coisa mais importante é o seguinte: Deus, para entender o princípio de que Deus não nos dá nenhuma tarefa além das nossas capacidades essenciais do espírito de superá-las e avançar cada vez mais. Mas aí é o terra a terra. E sem falar também que criações ousadas vai colocando a doutrina espírita como ciência em situação delicada, porque não é isso. E espiritismo não é isso. Bem, meus amigos, a gente está dentro do horário, graças a Deus, até as 10h30, né? Eu quero aproveitar, então, antes da gente. Eu queria apresentar uma coisinha aqui para vocês, compartilhar algumas ideias aqui com vocês, mas antes disso, eu queria saber se alguém mais tem alguma colocação para fazer. A gente vê que a gente tem bastante coisa, né, para a gente estudar. Daqui é só mesmo como eu falei, uma introdução à introdução, para a gente começar a olhar o livro dos Espíritos com um pouquinho mais de cuidado, né? Não tirar, fazer um estudo, né, mais minucioso, a gente não fazer um estudo com tanta pressa, porque muitas vezes a gente pula a introdução, muitas vezes a gente já vai para as primeiras perguntas, aquelas perguntas, aquelas colocações lá é chata. Eu já cansei de ouvir falar sobre isso. Ai, pela introdução, aquela introdução é muito chata.
que não sei o quê. E a gente precisa ler com muito cuidado ali, porque ali é mais ou menos os conselhos, né, que o Kardec vai te dar para você entrar na caverna do dragão, entendeu? É mais ou menos, né, se você não pegar a senha ali, você vai se encrencar em algum momento. Aí você fala, não, já fui ler com tranquilidade. Ah, pulei a introdução e para mim está tudo certo. Aí você ouve o camarada usar alma no lugar de espírito, espírito no lugar de alma, falar de espírito no sentido de E minúsculo com E maiúsculo, trocar, né, terminologias com terminologias externas. E aí é aquela coisa, né? Eu tinha, às vezes as meninas ficam bravas comigo porque falam assim, não, você entendeu, né? Eu falei, entendi, eu entendi, mas existem palavras corretas para ser definido. Eu, sábado até brinquei com ela. Se eu falar para você, ó, pega aquele breguetinho ali. Aquele breguetinho que está do lado daquela coisinha lá. Você vai entender, né? Mas não é coisinha nem breguetinho. Se você é mais específico, você fala o alicate que está do lado da tesoura, fica tudo resolvido. Então é mais ou menos isso. Eu vejo muitas pessoas explicando doutrina espírita, eu entendo o que ela quer dizer, mas os conceitos estão totalmente sem fundamentação. Então nós precisamos, por isso que o pessoal fala, mas esse negócio é chato, é kardecismo, não é kardecismo, é obra básica, não é coisa de ser chato. É que as pessoas não olham o espiritismo como ciência, nem como uma filosofia. Elas olham como uma religião, que fez com que ela saísse da que ela tinha, que ela não conseguiu sair totalmente. Então ela faz uma miscelânea e acha que aquilo é espiritismo, né? Então, na verdade, o espiritismo é tudo isso, né? É uma filosofia, é uma ciência, que através desse entendimento, da fundamentação, da compreensão dessas leis, você agindo de acordo ou não com elas, você tem consequências ético-morais, consequências religiosas, não no sentido dogmático, mas é o que vai te levar, né, para o terceiro passo. Tudo bem? Sayuri, Eliane, Wilson, mais alguém quer dar um pitaco? Deixa eu Eu falar só quero sobre uma dizer, Mário, coisinha. que para mim, eu achei assim, eu adorei, porque foi me dando assim uma profundidade da criação das obras de Kardec, sabe? Que a gente pega, né, o sumário dos livros e nunca faz essa. Nilce, nunca tinha feito de maneira mais profunda a ligação entre a sequência de um livro para outro. E como ele mantém essa ordem até o final. Essa metodologia científica, desde o início, quando tu começou a falar e explicar, e foi me dando uma, sabe, como se fosse abrindo assim a minha cabeça no entendimento de como ele foi construindo a fundamentação espírita nas obras, sabe? Eu te parabenizo. Para mim foi assim muito importante. Eu estava pensando comigo agora. Preciso rever isso aí de novo para fixar com mais clareza essa sequência que Kardec fez, belíssima, que eu sei lá quantos anos estudando, eu nunca tive, me aprofundei nisso aí, sabe? Olha, eu te agradeço, Mário. Te agradeço mesmo. Eu já tinha visto essas estruturas, a própria. Você conta na internet, né? Essa estrutura do livro. Eles, inclusive, falam que a introdução deu origem ao que é o Espiritismo. Uma coisa que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha humilde opinião. Então, eu estou vendo ali mais caracteres da revelação espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, do que um link para se criar uma obra como o que é o Espiritismo, porque o Espiritismo foi pensado em uma outra, mas eles fazem isso, falam que o que é o Espiritismo é aquilo ali, isso. Mas o resto eu concordo.
Então, dá uma olhada na apresentação, na breve biografia que nós fizemos de Kardec. Kardec, ele conseguiu reunir um volume de informações, mas ele não publica tudo. Você começa a perceber que quando ele lança o primeiro livro, com 500 perguntas, ele já tinha material para fazer o livro dos médiuns. Mas ele não pensou, isso daqui é o livro dos médiuns. Ele não sabia que era, mas ele sabia que vinha num outro momento. Tem que ver contexto político da época, como a igreja atuava, as ideias como eram coordenadas. E os espíritos o tempo todo falando para ele. Amanhã a gente vai se encontrar para falar da Revista Espírita. Revista Espírita é outra coisa, de uma importância gigantesca, que até alguns anos atrás a própria Federação Espírita Brasileira falava que só tinha uma importância, que não tinha importância, que era uma coisa mais. Ela é Esqueci agora histórica. histórica ou de enfeite, né? E você vê que o Kardec faz um laboratório ali. Eu estou falando tudo isso porque Kardec ele começa e ele enxerga, ele se depara com que, ele já sabia com o que ele estava trabalhando. Toda vez que eu lembro do La Chatre, escrevendo a biografia, que desde os 15 anos ele sonhava em resolver aquele problema das religiões, inclusive isso, no meu ponto de vista, Kardec enxergou ali. Então ele prepara as primeiras obras e as 3 últimas ele vai se ocupar do que vocês não vão me bater, né? Do que eu chamaria da religião espírita. Vamos olhar com outro olho, ou com outro olhar, né? Não dessa religião dogmática, mas oriundas da lei natural, que é estudado no primeiro capítulo das leis morais. Vê como a gente está falando de coisas que estão interligadas, mas não na linha do tempo que ele colocou, porque estava tudo junto. O primeiro livro, Deus, Espírito e Matéria, é a Gênese. Ele está falando isso em 57, ele lança em 69. Então, como eu falei, o germe das ideias estavam todas ali. E ele vai paulatinamente trabalhando essas ideias, estruturando, etc. e tal. E às vezes a gente pensa assim, né? Mas você não está sendo muito ortodoxo, só Kardec. A gente esquece do seguinte detalhe: não vamos fazer comparações. Mas a gente não está falando de um homem qualquer. Você pode pegar Leon Denis, você pode pegar quem você quiser. Nós não estamos falando de um espírito comum. Nós estamos falando de um homem que foi preparado na erraticidade, junto com centenas de outros espíritos. Isso é uma outra coisa que fica sondando muito na minha cabeça. Quando eu fiz aquela breve apresentação, breve biografia, eu já contei essa história. Primeiro me veio, falando, tem que falar de Pestalozzi. Aí você vai estudar Pestalozzi, não tem como você não falar de Jean-Jacques Rousseau. Aí você vai falar de Rousseau, você vê uma construção, isso é uma coisa, né, no meu ponto de vista. Você começa a enxergar que isso não foi preparado aqui na Terra. Isso já foi preparado no plano espiritual. Então é uma pleiade de espíritos que combinaram entre si. Uns vão reencarnar ou antes para preparar o terreno. Você vê isso com Jean-Jacques Rousseau, vê com Pestalozzi e finalmente com Kardec. Eu estou falando de 3, né? Milhares, os iluministas, todos fazem parte da mesma pleiade que está sob a égide do Espírito de Verdade. E Kardec reencarna como um desses espíritos. E quantos não ficaram lá no plano espiritual e quantos não reencarnaram junto? Então, para chamar atenção, mas por que só Kardec? Como se a gente fosse um fanático. Eu acho que não é fanatismo, eu acho que é falta de visão espiritual do que a gente está falando. Porque não é qualquer homem que tem um acesso
ao espírito da verdade como o Kardec teve. E teve o pudor de não se colocar como mensageiro de espírito nenhum. E aí a gente vê um monte de espírito aí, pseudo-sábios, falando um monte de coisa, e a gente vai estudar o livro desses espíritos. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não cair num erro, tentando sair dele e cair em outro. Né? Então, esse negócio de querer atualizar a doutrina espírita, de olhar, ter um olhar menos nobre, digamos assim, para a figura de Kardec, eu não diria de respeitosa, mas menos nobre no sentido de que ele foi só um homem. Não, não foi só um. E também não era um espírito comum. Né? Não é qualquer espírito que tem acesso às informações e aos espíritos de luz. Né? Não gosto nem de usar esse termo de espírito de luz, mas esses espíritos puros que estiveram junto com ele. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós precisamos, sim, entender. Agora, a gente tem uma tarefa, né? E a tarefa é justamente nessas lacunas que, durante o estudo, vocês vão perceber que vai haver dúvidas. Mesmo com Kardec, ele também tem dúvidas, ele deixa claro isso. E aí ele abre, aí nesse momento ele abre para o campo da hipótese. É assim que a ciência trabalha. Ele falou, não vou trabalhar isso como um fato, como um fato não, como uma ideia já, né? Final, daqui é uma hipótese. Pode ser, pode não ser, vai esperar a confirmação. Das duas, uma. Ou a ciência materialista ela vai ter que evoluir para explicar, ou a espiritualidade superior se manifesta quando estivermos preparados. Cadê os grupos mediúnicos para fazer isso? Então, enquanto a gente estiver fazendo sessão mediúnica, estudando os livros lá, como era aquele livro, Eliane? Aquele livro que a gente sempre falava dele, é o Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Não, Diálogo com as Sombras. Se a gente quiser agora fazer reunião mediúnica lendo o Hermínio Miranda, me perdoe, a gente não vai chegar nunca a conclusão nenhuma. A gente só vai trazer para dentro mais confusão. Por isso que a gente precisa, então, entender melhor essa ciência, como é que ela foi composta, né? Então, meus amigos, cumprindo o nosso horário, eu vou fazer uma breve prece, vou me despedir